Graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus venha ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estou aqui com a missão de trazer ao seu coração uma vontade enorme de você fazer um ato de amor. E hoje, nesse encontro, que eu estou chamando de ato de amor, porque é o que todos nós precisamos fazer, porque Jesus fez isso por mim, por você. Ele foi o maior ato de amor da história, quando ele deu a sua vida, a sua própria vida, por mim e por você na cruz. Um ato de amor. Quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo, para que você possa ser abençoado. E se você for abençoado, que você possa abençoar outras pessoas. Então, olha, clica aqui no like, compartilha com outras pessoas, abençoa outras pessoas, se você for abençoado. Então, vamos para a minha missão desse ato de amor hoje. Esse ato de amor. Mas antes de eu ler a palavra, eu vou iniciar orando. Porque eu preciso chamar Jesus para perto. Eu preciso convidar Ele, porque sem Ele eu não consigo fazer com que isso realmente funcione. Quando eu digo, essa palavra, ela só vai funcionar, ela só vai entrar no teu coração. Ela só vai transformar a tua vida se Ele estiver junto. Se for através do Espírito Santo que eu venha falar ao seu coração, que o Senhor possa me usar. Pai maravilhoso, Deus Pai, eu te amo, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, para te glorificar, para te bendizer. Dizer que o Senhor é Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus. O Deus das nossas vidas, Pai. E nesse vídeo, Pai, eu quero abençoar pessoas. Mas eu não posso abençoar pessoas se o dono da bênção, que é tu, Senhor, que és tu, meu Pai, não estiver comigo. Então, ó Espírito Santo, me conduz. Fala com o teu povo. Fala, Senhor, com pessoas que estão sedentas, ouvindo agora essa mensagem, que elas possam ficar até o final, porque elas estão sedentas para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Pai, para que o Senhor possa falar aos corações delas, que o Senhor possa dar respostas a tantas perguntas. É assim que eu oro, crendo que o Senhor está aqui, nesse ambiente feito com cada detalhe, com tanto carinho, para falar da tua palavra, para que eu possa, Senhor, ser instrumento em tuas mãos. É um barro, é um vaso de barro, que o Senhor pegou o barro e fez um vaso, mas é teu, me usa conforme tu queres, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém. Vamos lá. E esse ato de amor hoje, que eu separei, que eu orei, que eu meditei para que o Senhor pudesse falar ao seu coração, foi porque Ele falou primeiro ao meu coração. Esse ato de amor hoje é falar sobre perdão, porque perdão é um ato de amor que você faz com o teu próximo, para com o teu próximo. E eu aprendi esse ato de amor, eu aprendi o poder do perdão, por isso que eu quero falar com você, ao teu coração, sobre perdão. E quero ler para nos guiar um perdão do Senhor a um rei por nome de Manassés, que chamou muito a minha atenção. Eu estava lendo e quando eu vi o que esse rei fez, e aí quando eu li mais adiante, eu vi o pedido de perdão que ele fez ao Senhor. Então, quero ler com você que está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Vou ler o 6, depois eu vou pular para o 12, tá bom? Então, vamos comigo. 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, 33, versículo 6. O rei é uma história sobre o reinado de Manassés, que é o rei de Judá, que era o rei de Judá. O Manassés, o rei de Judá, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale do Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e recorreu a médios e aos que costumavam a consultar espíritos, e fez o que o Senhor reprova, e provocou a ira do Senhor. Ele provocou a ira do Senhor.
Ele chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifícios a outros deuses. Ele recorreu à feitiçaria, adivinhações. Ele consultava espíritos. Ele fez o que reprova aos olhos do Senhor. Mas eu vou ler versículo 12 do capítulo 33, quando, em sua angústia, olha o que o rei Manassés clamou ao Senhor. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, porque ele era do Senhor. Ele tinha promessas. E ele busca o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, diante do Deus dos seus antepassados. E quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Pai maravilhoso. Que palavra tremenda. Porque o título dessa mensagem, desse ato de amor, é perdão. Porque você tem a história aqui de um rei que fez coisas horríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Mas ele se prostrou e orou ao Senhor. E quando ele orou, diz que ele orou e se humilhou diante do Senhor. E a humilhação e a oração de Manassés foi tão grande diante de Deus, que Deus ouviu e atendeu a sua oração e ao seu pedido, e trouxe eles de volta ao seu reino. E assim, Manassés conheceu o seu Deus, conheceu o Senhor dos exércitos. E você, quantas pessoas você feriu ou feriram você? Porque aqui Manassés, o rei do qual eu li, ele feriu muitas pessoas, mas ele pecou em primeiro lugar contra Deus. Antes dele ferir pessoas, porque o poder do perdão, a questão do perdão, quando a gente fala de perdão, deixa eu ajeitar aqui, quando a gente fala de perdão, quando a gente tenta entender isso, como é que eu vou perdoar? E a gente diz eu perdoo, quando na realidade não perdoamos. E eu estou falando daqui de um rei que cometeu coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E ele teve sim as consequências, se você for ler o texto todo, você vai ver. Ele teve as consequências, ele teve as consequências gravíssimas. Mas quando ele se viu diante de tantas coisas horríveis que ele tinha feito, das consequências das quais ele tinha causado pelos seus atos, ele prostrou-se diante de Deus. E aí ele se prostrou, ele orou, ele clamou e o Senhor o ouviu. E o Senhor atendeu o seu pedido. Mas eu estou querendo falar aqui de quando a gente não só apenas fere pessoas, mas quando nós também somos feridos. Como fazer com que o Senhor ouça a nossa oração? Como fazer que esse perdão entre em nossos corações? Porque a palavra do Senhor diz, que eu vou ler outra palavra sobre perdão, para justamente você entender o poder do perdão, o poder dessa palavra e um Deus que está esperando você pedir perdão a Ele. Porque antes de você perdoar, você tem que entender que precisa pedir perdão ao Senhor, orar diante dEle, clamar a Ele. E eu quero ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Se você não pedir perdão ao Senhor de todo o teu coração, Manusa, mas eu peço.
Mas você primeiro pediu perdão e perdoou quem te ofendeu? Você entende que o perdão, ele não tem como caminhar, simplesmente se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que está aqui, que eu li para vocês, no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando eu estiver orando, se eu estiver, Vanusa, alguma coisa contra o meu próximo, ou se você também tem alguma coisa contra o teu próximo e não conseguiu perdoar quem te feriu, quem te ofendeu, vá a essa pessoa, ou peça diante de Deus perdão e diga, Senhor, eu perdoo, eu libero perdão em meu coração. Porque se você não perdoar, se você não arrancar essa angústia do teu peito e liberar esse perdão em suas orações, o Senhor não vai te perdoar. Porque a palavra dele diz que ele perdoa aquele que também libera perdão. E olha, não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil perdoar? Quem disse que é fácil esquecer? Quando eu digo esquecer, não é que você vai ter amnésia. Não, não é isso que eu estou querendo falar. Quando eu digo é esquecer, deixar para trás, como Paulo disse, deixar para trás todas as coisas e seguir adiante. É deixar o passado no passado, é esquecer quem nos feriu. E quando a gente consegue esquecer, a gente consegue liberar perdão. Vai estar sim na sua memória e vai estar na minha memória. Coisas que passamos, que foi dolorida, que foi difícil, está na nossa memória. No entanto, não vem como um pensamento, a gente deixou no mar do esquecimento. E quando você consegue fazer isso, você consegue entender o poder do perdão. Para que o teu pai escute a tua oração. É necessário que você libere perdão. Porque a palavra dele diz como é que você pede perdão ao Pai Celestial. Se você não liberou perdão para quem te feriu. E olha, é algo que mexe muito, muito, muito com o nosso eu, né? Com as nossas emoções, com as nossas angústias, com o nosso ego. Mexe com tudo aqui dentro. Quando a gente é ferido por alguém, quando a gente é injustiçado. É difícil, é difícil. É difícil você simplesmente começar a prostrar-se de joelho diante do Senhor e dizer, Senhor, eu perdoo, Senhor, quem me ofendeu. É você dizer, eu perdoo. E Deus sabe se esse perdão que você está dizendo que perdoa é verdadeiro. Deus sabe. Porque Deus trouxe Manassés, o rei Manassés, de volta ao seu reinado. Porque a palavra do Senhor diz que ele orou com angústia no coração. E diz que ele orou, se prostrou de maneira humilhante diante de Deus. E no coração desse rei que tinha sido tudo perverso, que tinha feito tantas coisas que desagradavam ao Senhor, quando ele se prostrou, a graça do Senhor foi sobre a vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor o perdoou e atendeu o seu pedido. Então Deus conhece meu coração e conhece o seu coração. Não adianta eu estar aqui agora, pedir ao Senhor que fale ao teu coração e de uma palavra tão difícil, de algo tão complicado e tão difícil de exercer, de fazer, que é liberar o perdão. Eu não poderia chegar aqui agora, falar sobre perdão, se eu não tivesse passado pelo processo de aprender a perdoar. E pense num processo difícil. Pense num processo que me custou muitas noites, muitos dias de oração, meses, eu diria anos. Não diria só apenas dias, nem semanas, nem meses. Anos para eu aprender diante dos pés do Senhor, a dizer, eu perdoo. E esse perdão ser verdadeiro. Esse perdão é libertador. É por isso que hoje eu estou aqui. Para falar sobre um ato de amor. E esse ato de amor hoje, nessa mensagem, é sobre um perdão. E eu estou aqui dizendo para você que eu só posso falar para você o
poder do perdão, porque ele entrou no meu coração. Ele invadiu o meu coração. Deus me ensinou como é maravilhoso, como é gratificante quando você diz: eu perdoo, Pai, doeu, foi difícil, mas tu fala, Senhor, que para que o Senhor escute minha oração, para que o Senhor responda minha oração, eu preciso estar em comunhão com o meu Pai. E como eu posso estar em comunhão com Deus, o qual eu digo que confesso, que é o meu Senhor, que é o amor da minha vida? Se em meu coração leva angústia, raiva, rancor e não conseguir liberar perdão, não combina. Não dá, não encaixa, essa conta não fecha. Não tem como você ter comunhão com o Senhor carregando ódio no seu coração. Não tem como você ter comunhão com Deus que fez todas as coisas, que morreu na cruz por você. Se você carrega ódio no teu coração, se você carrega rancor no teu coração, se você não conseguiu entender e fazer com que o perdão transforme sua vida. Porque quando o amor entra no teu coração, quando Jesus Cristo, o Senhor que vive, entra no teu coração e entra no meu coração, começamos a aprender, começamos um processo de aprender com Ele. E uma das coisas mais incríveis, mais fantásticas, que alguém que diz que serve ao Senhor pode aprender, é o poder do perdão. Então, convido você a se perguntar: minha boca disse que eu perdoei, mas será que você realmente perdoou? Será que você realmente fez essa oração que o rei Manassés fez diante do Senhor? Será que você faz essa oração verdadeiramente, humilhando-se nos pés do Senhor e dizendo: Senhor, tu conhece meu coração, tu sabe que no meu coração não tem mais raiva, não tem mais rancor, mas sim, tem o teu amor, Jesus, porque ele invade. Então eu convido você a ser sincero diante de Deus, a ser sincera diante do Senhor e começar a liberar perdão no teu coração, para que o Senhor que está nos céus e que o Espírito Santo que habita naquele que aceitou Jesus, que ele possa te ensinar a você entrar num processo de aprender a perdoar. E quando você aprende, é tão incrível. E quando você vê aquelas pessoas que te feriram, quando você sabe notícias daquelas pessoas com as quais prejudicaram muito você, e você diz diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Você pede ao Senhor que tenha misericórdia delas. Você pede ao Senhor para que o Senhor abençoe essas pessoas. E daqui a pouco você para disso. O que é que eu estava dizendo? É assim que o perdão faz. É assim quando você sabe que, de fato, você aprendeu a perdoar. Porque você começa a orar por aquelas pessoas que te feriram. Você começa a pedir ao Senhor que abençoe essas pessoas. Você começa a desejar o bem a essas pessoas. Quando você estiver nesse nível, quando você realmente tiver aprendido e tiver passado pelo processo, você vai ver como o perdão é libertador. Então, olha, pensa no teu coração, com toda a força do teu ser, que você tem um Jesus que te convida para amar. Isso é possível amar quando você aprende o poder do perdão. É muita coisa para falar sobre perdão, sobre amor, sobre essa transformação. Mas esse vídeo, esse ato de amor, é apenas o início de muitos outros que virão para falar ao teu coração. Que o Deus te abençoe, que a graça dele seja sobre a sua vida. E eu convido você a amar e a perdoar. Deus te abençoe.